Opa pessoal, beleza? Aqui é o Marcos. Nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre o Lambda. O Lambda também foi incluído no Java 8, ele é uma das evoluções da linguagem, e o Lambda nada mais é que uma nova sintaxe. Por que você precisa aprender a utilizar Lambda? Porque com a inclusão de novos métodos no Java 8, boa parte desses métodos a gente vai utilizar Lambda, então você precisa entender essa nova sintaxe. E você vai ver que, utilizando essa nova sintaxe, nosso código vai ficar muito mais legível e muito mais simples. Bom, vamos começar aí com um exemplo. Acho que um bom exemplo é a classe Runnable. Então vamos instanciar uma classe Runnable, R1, igual a new Runnable. Olha só, quando a gente instancia a classe Runnable, ela pede para a gente fazer o override da classe Run. Vamos pôr o ponto e vírgula aqui para parar de dar erro de compilação. E dentro da classe run, a gente coloca o nosso corpo aí. Então aqui eu vou colocar run method body runnable. Muito bom. Se eu executar, não vai acontecer nada, porque eu preciso pegar R1 e dar um run. Então vamos dar um run nela, só para a gente ver a saída ali no console. Muito bom. Então ele executou aqui o corpo do método run. Vamos entender um pouquinho da classe runnable. Bom, Runnable nada mais é que ele não é uma classe, é uma interface que implementa o método abstrato run. Vamos voltar aqui para o main. Muito bom. Bom, agora vamos criar nossa interface. Vamos dar um new aqui. Vamos colocar aqui, ó, my interface. E vamos criar uma interface. Vamos criar um método aqui que retorna string. Vamos chamar method. E vamos passar aqui um int. Muito bom. Então a gente criou nossa interface, uma interface, chamado, o nome do método chama método, o retorno é uma string e o argumento é um inteiro. Vamos voltar aqui para a classe. Vamos instanciar essa classe myInterface. MyInterface é igual a new myInterface. Muito bom. Então aqui, vamos dar um retorno dela. Vamos criar aqui, ó, myInterface, passando inteiro. Vamos pegar myInterface, interface.method, passando inteiro 10. Só que isso aqui retorna uma string, ou seja, vamos printar essa string. Então vamos rodar aqui, ó, run. Beleza, ó, myInterface igual a 10. Se você reparar, olha só como que esse bloco de código fica muito ilegível. Então aí que vem a sacada do Java de criar o Lambda. Então agora a gente vai começar a ver a parte da nova sintaxe do Lambda. Só que primeiro, vamos entender algumas coisas. Então vamos lá, ó. Vou escrever aqui embaixo para a gente relembrar. Ó. Então o método, o que ele tem? Ele tem, vamos pegar esse método aqui, ó. O método, ele tem um retorno, então vamos anotar, retorno. Ele tem um argumento. E o que ele tem aqui dentro? Um bloco de código, ou seja, um corpo ou bloco de código. Ou seja, se a gente voltar aqui na interface, toda vez que tiver uma interface com apenas um método, a gente pode implementar o Lambda. Vamos voltar aqui. Então assim, ó, a gente tem um método, a gente tem um retorno, a gente tem um argumento e a gente tem um corpo ou um bloco de código. Vamos reescrever agora essa sintaxe usando o Lambda. Primeira coisa que a gente tem que fazer é vir na interface e anotar ela como @functional interface. Por que eu preciso anotar isso aqui? É obrigatório? Não, não é obrigatório, porém é uma boa prática. É igual, vamos dar exemplo, é igual o override.
você faz com que o compilador cheque essa informação para você e não deixe você fazer qualquer erro em tempo de compilação, beleza? Bom, então, primeira coisa, bom, anotamos a classe como Functional Interface. Ele só tem um método, então, ou seja, a gente pode implementar agora o Lambda. Como que é a reescrita do Lambda? Então, vamos entender aqui, ó. Vamos reescrever esse MyInterface. MyInterface 2. Agora vamos começar a utilizar Lambda. Primeira coisa que a gente tem que fazer no Lambda, para a gente não ter que escrever esse bloco inteiro aqui, a sintaxe fica dessa maneira, ó. Então a gente coloca aqui, ó, o parênteses vai o argumento, a gente já vai entender isso aqui. Com essa seta para frente, a gente vai colocar o colchete aí, e aqui dentro a gente vai colocar o nosso corpo mais o retorno. E vamos fechar. Basicamente é isso aqui que vai acontecer com o Lambda. Então, de todo esse método, a gente vai converter nisso aqui. Então, vamos entender aqui a classe MyInterface. MyInterface, ele precisa de um argumento. E é verdade, ó, vamos olhar só para o método. Ó. O método, ele tem um argumento. O que é o argumento? Inteiro. Então, vamos reescrever aqui, ó, int inteiro. Beleza. Aqui dentro do sinal, das chaves, vai ficar o corpo mais o retorno, que é uma verdade. Ó. Isso aqui tudo é o corpo mais o retorno. Então vai ficar aqui dentro, o corpo mais o retorno. O que a gente colocou o corpo mais o retorno? Isso aqui, ó. Então vamos colocar aqui dentro também. MyInterface, só que eu vou colocar na Interface 2. E olha só. Reescrevemos essa função aqui, toda essa função, com lambda. Olha só como fica muito mais elegível. Então agora vamos imprimir aqui, ó, myInterface2.método passando 11. E vamos dar um run aqui novamente. Só que a gente não colocou o sort, ele vai retornar uma string. Fazendo isso aqui, método run. Muito bom, olha lá. Ele utilizou a interface 2, passando o argumento 11. Olha só como ficou muito mais legível o código do que tudo isso aqui, ó. Então o que é importante? Ó? Importante entender que a gente tem que passar o argumento e a gente tem que passar o bloco de código ao retorno. Só que olha só, ainda a gente pode simplificar esse retorno, simplificar esse lambda. O tipo aqui a gente não precisa passar, ele vai entender qual que é o tipo, olha só. Então eu tirei o tipo, mesmo que o tipo aqui exista, ele já sabe que esse tipo é um inteiro. Por que ele sabe? Por causa da interface, ó. Então ele já consegue comparar aí com a interface. O retorno, se o retorno for em uma única linha, não tiver bloco de código, ou seja, e é verdade, ó, eu só tenho uma única linha e não tenho um bloco de código. A gente pode tirar essa chave, e eu posso tirar o retorno. Olha só como ficou muito mais elegível. Vamos rodar de novo, só para a gente confirmar se está tudo ok. Muito bom, olha só. Por quê? Porque o lambda, você só precisa colocar as chaves quando você tem um bloco de código que seja mais de uma linha. Então, no nosso caso, como a gente não tem, a gente não precisa do bloco de código. Ou seja, se você tiver um bloco de código, é só você colocar a chave, só que obrigatoriamente aí você vai ter que colocar o return e vai ter que colocar o ponto e vírgula no final. Se você quiser, você pode descer aqui, ó, e fazer seu bloco de código aqui dentro. Bloco de código. Ou seja, o lambda vem aí para facilitar ou simplificar a sua sintaxe, né? Então vamos apagar e vamos deixar só com uma linha.
Então vamos lá, se eu não tenho bloco de código, eu não preciso do return, não preciso de fechar aqui o ponto e vírgula e não preciso das chaves. Ou seja, é muito mais simples escrever assim do que assim. Bom, vamos apagar isso aqui e vamos voltar no método runnable. Olha só como ficaria runnable agora. Então vamos reescrever runnable. Runnable R2 é igual. Primeira coisa, argumento. Qual que é o argumento? Não tem. Então posso deixar sem, ó. Muito bom. Seta. Agora vem o corpo. O corpo só tem uma linha? Sim, só tem uma linha. Então não preciso escrever a chave. Então é só eu colocar o sysout. Pronto. Escrevi runnable. R2. Então vamos colocar aqui R2.run e vamos colocar aqui 2. E vamos rodar essa classe novamente. Olha só. Runnable 2. Muito mais simples do que eu ter que ficar sobrescrevendo o método run. Bom, por que a gente falou isso? Porque a gente vai ver aí no Java 8 que eles incluíram muitos outros métodos. Boa parte desses métodos utiliza já essa sintaxe do Lambda. Então vamos pegar aqui, vamos criar um list, só para a gente demonstrar. Aqui string list igual a new array list. Vamos importar aqui a array list. Port java 8.list. Vou importar o array list também. Port. Muito bom. Vamos dar uma olhada aqui, ó, na classe string. Ó. Olha só. A classe string, que é uma nova funcionalidade do Java, já tem todos esses métodos, ó, flatMap, foreach, collect, map, filter, ou seja, todos esses métodos utilizam já o Lambda. Se a gente pegar aqui, ó, foreach, vamos entrar dentro da implementação do foreach. Foreach, ele utiliza um consumer. O que é um consumer? Nada mais é que uma interface, mesma coisa do Rumble, é uma interface que tem um método accept, ou seja, toda vez que você precisasse implementar, você precisava reescrever o método accept, que não faz muito sentido, porque é só um método. Então, a gente pode utilizar aqui a notação também de Lambda. Então, tem vários outros métodos aí, flatMap, collect, todos eles utilizam uma interface aqui que implementa aí a parte da sintaxe do Lambda. Beleza? Então é importante você entender o Lambda, dar uma treinada aí para você memorizar essa nova sintaxe, porque você vai utilizar bastante. Muitos desenvolvedores escrevem na nova sintaxe do Lambda, ou seja, até para você entender o código e você conseguir dar manutenção no seu software. Beleza? Bom, eu fico por aqui, até a próxima videoaula.